Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 em diante. 1 Timóteo 3, 14, 15 e 16. Falarei nessa manhã sobre o tema O Mistério da Piedade. O mistério da piedade, Jesus Cristo, o mistério da piedade. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Oremos ao Senhor. Ó Deus, já cantamos nessa manhã hinos, cânticos, já oramos nessa manhã, já lemos a Tua palavra profética de Isaías, falando do Filho de Deus que viria para reinar. E agora, Senhor, nos debruçaremos sobre a Tua palavra para entender o que é esse mistério da piedade que Paulo falou a Timóteo. Ajuda-nos a entender com o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou os autores a escreverem este texto e agora ilumina o nosso entendimento para compreendermos o que foi escrito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma pesquisa rápida na internet sobre os 10 assuntos mais falados na atualidade, não em ordem de importância, mas racismo foi muito falado nesse ano de 2020, foi muito falado sobre terrorismo na Europa principalmente, foi muito falado sobre desmatamento aqui no Brasil, foi muito falado sobre fogo no Pantanal aqui no Brasil, foi muito falado, obviamente, sobre a pandemia, certamente o assunto mais comentado, distanciamento social, EAD, muito falado, né? E, claro, máscaras, aliás, todos nós de máscaras, menos eu neste momento, porque só para a exposição da palavra, mas assim que concluirmos, nós usaremos a máscara. Os 10 assuntos mais falados na atualidade não incluem Jesus Cristo, não incluem nem mesmo o Natal. Então, uma busca mais refinada um pouco, dentro do segmento evangélico, uma busca mais específica, e então os assuntos são prosperidade, vitória, sucesso, maldição hereditária. Interessante, não se fala de Jesus propriamente nos assuntos mais falados, nem mesmo nos assuntos cristãos, nos assuntos evangélicos. Olha, isso poderia passar despercebido, mas essa pesquisa foi feita ontem, exatamente no período do Advento, no período do Natal. Os outros assuntos ainda dentro do segmento evangélico são sucesso de vendas, são presentes, férias, ceia de família. Interessante, porque eu gostaria de falar sobre outros assuntos nessa manhã. Eu gostaria de falar sobre encarnação, ressurreição, missão, salvação, glorificação. Mas eles não são os assuntos utilizados nem no meio secular, nem no meio cristão. E poderíamos fazer uma pergunta: por que não se fala de encarnação? Por que se fala de Natal e não se fala de encarnação? Por que se fala de sucesso, de vitórias, mas não se fala de ressurreição? Por que não se fala de missão, de testemunho? Por que não se fala da soteriologia, da salvação, nem mesmo no período do Advento? Por que não se fala da glorificação, Rei dos Reis? Então, uma das constatações possíveis é: isso não interessa, isso não importa, isso
não mexe com o ser humano mais. Outras coisas impactam a gente, mas isso não. Isso é um assunto que alguém vai falar, de vez em quando eu posso ouvir aqui ou ali, mas isso não é objetivo de busca. Eu estou falando de busca, de coisas que pessoas procuram saber. Eu penso que por conta disso, no meio protestante, nós precisamos insistir. Ei, esse é um tempo de pensar na encarnação. Esse é um tempo para pensar que aquele que encarnou-se ressurgirá. E esse é um tempo para pensar que aquele que veio, manifestado em carne, como nós já vamos estudar, deixou uma ordem, uma instrução: façam a missão, façam discípulos. Aquele que veio, não veio simplesmente para ser o que dividiu a história entre Antigo Testamento e Novo Testamento, ou antes de Cristo e depois de Cristo. Para muitos jovens, AC/DC não é antes de Cristo e depois de Cristo, é uma banda de rock. A grande maioria dos jovens não tem a menor ideia do que, ou daquele que dividiu a história. E obviamente, estes estão muito distantes do entendimento de salvação, quanto estão do entendimento de glorificação. Se faz mister pensar no que importa. O que está importando para a existência neste momento? Para nós, a passagem de Paulo a Timóteo nos leva de volta a reflexões que o mundo já não faz, e talvez nem mesmo os cristãos o façam. Eu quero trazer essa mensagem nessa manhã, apesar de assuntos como pandemia dominarem, apesar de assuntos como política interna, política externa dominarem, eu quero trazer à memória algo que é necessário para nós, e é o mistério da piedade. Talvez estes assuntos sejam tão dominantes, porque Jesus ainda é mesmo um mistério, ainda é aquele a ser conhecido, ainda é aquele a ser acompanhado, seguido. Isso no mundo secular é óbvio, mas não deveria ser óbvio no mundo evangélico. Mas talvez ainda seja muito óbvio um mistério em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, pois Paulo quis mostrar à igreja nascente, a começar por Timóteo, que este mistério não deve ser mistério para nós. Ele é um mistério para aqueles que desconhecem o que se encarnou, que desconhecem aquele que encarnou-se para um dia ressurgir. É mistério para aqueles que desconhecem que nós somos o povo da missão. É mistério para aqueles que desconhecem que nós somos o povo salvo. E é mistério para aqueles que desconhecem que há uma glorificação nos aguardando. Então esse é um assunto que no primeiro momento parece teológico, mas não é só teológico. É um assunto real. Um assunto que parece estar um pouco distante das buscas da humanidade. Mas eu quero trazer de volta esse assunto, e quero pontuar aqui, principalmente a partir do versículo 14 até o 16, que Paulo dizia: olha, Timóteo, preciso dizer uma coisa para você, como o povo de Deus procede. O povo de Deus vive na casa de Deus, a igreja é parte da nossa vida, nós vivemos na igreja. Se pudéssemos, estaríamos todos os dias na igreja, mas como não podemos estar todos os dias na igreja, estamos pelo menos um dia na semana, no domingo, o dia de descansar de todas as outras atividades, para adorar ao Senhor. E como é que a gente vive, então? Nós, apesar de todas estas distrações, nós vivemos como disse Paulo, no procedimento, o procedimento na casa do Senhor, que é coluna e baluarte da verdade. E então Paulo começa a discorrer, e discorre em 6 formas, quem é Jesus? O Jesus esquecido, meus irmãos, o Jesus que não está nos primeiros 10 assuntos buscados, nem mesmo entre os crentes, não é buscado, não se dá um Google lá, Jesus Cristo,
Não se dá. Quero entender melhor quem Ele é. Já não se dá. Eu sei, quando a gente ouve isso, a gente se pergunta, por que eu não fiz isso? Que estranho. Por que eu procuro tantas outras coisas? Por que eu não procurei saber mais de Jesus, nem mesmo no advento? É claro, alguns o fizeram, mas talvez haja, entre nós aqui nessa manhã, estamos com a igreja cheia hoje, dentro dos limites do distanciamento, um dos assuntos buscados. Talvez haja quem tenha procurado, talvez a maioria tenha procurado saber mais de Jesus, mas talvez haja um entre nós que não está procurando mais Jesus, ou não tem procurado. Então eu gostaria de falar contigo que não procurou Jesus nessa semana. Gostaria de falar ao seu coração pela palavra, lhe ajudar a entender a importância deste Jesus, que não foi procurado, mas ele se deixa achar. Está escrito aqui na palavra de Deus em 6 formas. Primeira coisa, ele foi manifestado na carne. Jesus não nasceu como ser criado, ele foi manifestado, ele já existia. Deixa eu dizer para você que ele existia e ele, para se manifestar na carne, esvaziou-se, assumindo uma forma de servo. O não procurado agiu de maneira livre, esvaziou-se da sua divindade, condensou-se em figura humana. Isso está em Filipenses 2, 6 a 8, encarnou-se. Deixa eu falar um pouquinho mais. João, no seu capítulo 14, você não precisa abrir, mas o apóstolo João diz que este Jesus, ele tornou o Deus invisível, que olho algum poderia ver, tornou perceptível em figura humana, o menino de Belém. A encarnação mostra que este foi tentado por nós, diz o autor aos Hebreus, tentado por nós, tentado como nós em todas as coisas. Numa diferenciou-se, era sem pecado. O não procurado pelos não cristãos e também o não procurado pelos cristãos veio sem que lhe buscassem. Ninguém o buscou, ninguém o quis. Ele encarnou-se. Ele não nasceu simplesmente como nascem as crianças, do invisível para o visível. É Jesus. Esse é um tempo para refletirmos sobre isso. Outra coisa que o texto mostra, foi justificado em espírito. Isso é uma referência à ressurreição. O autor Paulo aos Romanos nos diz que ele foi designado justo, designado com poder. O não procurado por nós, vou me incluir, o não procurado por nós foi tornado justo na eternidade, para que um justo viesse e pudesse ser a nossa forma. Nós somos formados na justiça dele. Advento nos faz pensar nessas coisas. Advento nos faz mostrar que Deus dos céus um dia disse: este é o meu filho amado, em nele eu me alegro, ou nele eu me comprazo. A humanidade não o procura mais. Se a encarnação dependesse da procura da humanidade, ele nunca veria, ou nunca teria vindo. Se a presença de Jesus dependesse da busca da humanidade, ele nunca estaria entre nós. Talvez não estaria nem mesmo entre os crentes. Graças a Deus, ele é justificado em espírito, ele é tornado justo pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus coloca Jesus entre nós, mesmo que muitas vezes, quando está entre nós, a gente quer dar um passo para trás, porque ele é santo, porque ele é justo e nós não somos. Será que é por isso que nós, os crentes, não buscamos Jesus? De medo dele? De medo da sua verdade? De medo das suas ordens, das suas palavras? Muda, abandona esse procedimento, abandona, porque é o Espírito de Deus que diz que há um procedimento para os cristãos. Será que é por isso? Ele não foi só justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos, diz o texto, aqui no versículo 16, eu estou enfatizando isso. Veja o quanto ele foi contemplado por anjos.
Foram os anjos que chegaram até os pastores e disseram: lhes trago boa nova, de grande alegria. Os anjos o receberam nessa terra. Não havia ninguém para louvar e engrandecer e fazer uma linda cantata para Jesus. Então os anjos mesmo fizeram. Jerusalém dormia, não havia nem lugar para o pequeno, em nenhum estaladeiro, mas os anjos o receberam. A palavra de Deus diz que os anjos contemplaram o Filho de Deus de tal maneira que, em determinado momento, depois da tentação de Satanás, inclusive Satanás tenta a Jesus dizendo: atira-te para baixo, os teus anjos te sustentam, mas ele disse: não tentemos ao Senhor, não se deve tentar ao Senhor. E então o Senhor Jesus disse: está escrito, não se deve tentar ao Senhor. Mas a palavra de Deus também diz que depois que Satanás se ausentou dele, os anjos vieram e o serviram. Contemplado por anjos, porque depois da crucificação, lá no sepulcro, a palavra de Deus diz que um anjo desceu dos céus, removeu a pedra e se assentou sobre ela. O não procurado pelos salvos, por nós os salvos, é contemplado por anjos. A palavra de Deus diz que quando depois da sua ressurreição, enquanto ele se ausentava, sumindo da vista dos discípulos, 2 varões vestidos de branco, chegaram ao lado dos discípulos e disseram: este mesmo que vocês estão vendo subir, voltará da forma como estão vendo agora ele subir. Contemplado por anjos, desde o começo até o final, desde a chegada até a partida. Meus irmãos, não está entre as 10 maiores buscas, nem dos cristãos e obviamente não dos cristãos, mas está na boca daqueles que pregam, porque a palavra de Deus diz: pregado entre os gentios. Este Jesus, a última notícia que eu tenho de que ele foi pregado, fazem mais ou menos uma meia hora, um pouquinho mais atrás, quando uma família vindo à igreja pegou um aplicativo, um carro de aplicativo, e quis Deus que eles viessem no aplicativo, talvez para falarem à motorista do aplicativo, a Janaína, de Jesus, pregado entre os gentios. Oremos por Janaína, para que ela compreenda e tenha paz na sua alma, porque alguém da nossa igreja pregou para ela agora, há pouco tempo. Será que isso não poderia, inclusive me faz pensar, será que isso não poderia nos levar a refletir que talvez uma das formas de se fazer evangelização no domingo de manhã é pegar um carro de aplicativo ou alguém para poder falar de Jesus para ele? Olha como Deus faz as coisas. Pregado entre os gentios, olhando para as Escrituras, isso é uma referência à missão. Mateus 28, 18 a 20, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, façam discípulos, pregai. A palavra de Deus nos diz que o próprio Jesus disse aos discípulos em Atos 1:8, vocês são as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, quanto nos confins da terra, vocês falarão de mim. Paulo disse isso a Timóteo: diz à tua igreja, Timóteo, que ele é pregado entre os gentios. Não lhe traz alegria ao coração saber que a igreja está pregando entre os gentios? A palavra de Deus diz que ele foi crido no mundo. Quem é que faz as pessoas crerem? Não é a força do homem, não é o evangelista lança a semente, de acordo com o solo, a semente germina ou seca, porque a força da conversão não é do homem, é de Deus. Mas Paulo disse a Timóteo que ele foi crido no mundo. Em Atos capítulo 2, versículos 41 para frente, a palavra nos mostra que mais de 3.000 foram convertidos, quando Pedro disse: vocês mataram o Filho de Deus, um dia ele nasceu, agora vocês o mataram. Eu estava lá e eu vi vocês gritando: crucifiquem-no, crucifiquem-no.
mas Deus o transformou em Salvador e Senhor. E então eles estão com as suas cabeças baixas, como quem não procura, como quem não o procurou. Mais uma vez, mais uma semana se passou e eles não o procuraram. Então eles fazem uma pergunta a Pedro, dentro do seu constrangimento pessoal, dentro da sua contrição pessoal, não só de quem não buscou a Jesus, mas de quem disse: matem-no. E então eles fazem uma pergunta: Pedro, o que é que pessoas assim podem fazer? Que faremos diante disso, varões galileus? E Pedro talvez tenha dito em tom baixo: arrependam-se, arrependam-se e creiam. Crido no mundo, crido na Judéia, crido em Samaria, crido na Etiópia, quando Filipe desceu e falou ao eunuco, crido no Império Romano, crido entre os sábios helênicos, crido até mesmo entre os sacerdotes judeus. Ele é crido no mundo, Timóteo, disse Paulo. Ele foi recebido na glória. O próprio Paulo diz a Timóteo: é recebido na glória. Ainda em Filipenses, quando nós pensamos na primeira parte de Filipenses 2, dos versículos 6 a 8, ele humilhou-se, ele manifestou-se na carne em forma de servo, ele viveu entre nós com a única diferença de não ter pecado, de não ter em si pecado. O unigênito do Pai também se tornou o primogênito da humanidade, ascendeu aos céus. Lá em Filipenses, Paulo também diz: foi exaltado, sentou-se à direita de Deus. Em Hebreus, o autor aos Hebreus diz que ele assentou-se à destra da majestade para reinar. O não procurado entre os 10, talvez eu poderia estender 20, talvez eu poderia estender 50 assuntos mais comentados entre os gentios. Ele não está. Entre as buscas dos cristãos, entre os 10, ele não está. Eu não fui até os 20, será que ele estaria até os 20 assuntos mais buscados na internet? Dúvidas. Será que ele estaria entre os 30 assuntos mais buscados? Ainda permanece alguma dúvida na minha cabeça? Talvez não. Mas ele é o rei que se assentou para julgar e virá para julgar vivos e mortos. É isso. Eu quero concluir essa meditação com a leitura de um texto. Quero lhes convidar, Romanos capítulo 16, Romanos 16, se puderem abrir as escrituras, abram por favor, Romanos capítulo 16, dos versículos 25 a 27, Romanos 16, 25 a 27, quando Paulo termina a carta aos Romanos, Paulo fala deste Jesus, meus irmãos, o Jesus encarnado, o Jesus ressurreto, o Jesus autoridade da missão, o Jesus salvador, o Jesus glorificado, para entregar um benefício a todos os eleitos de Deus. Está escrito assim, em Romanos 16, 25 a 27, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Não é procurado entre os gentios, não é procurado entre a maioria dos evangélicos, mas eu gostaria muito que essa palavra trouxesse uma reflexão a nós. Nós não somos o mundo e nós não somos a maioria dos evangélicos. Mais ou menos quando mãe fala para filho, quando ele diz: mãe, todo mundo faz isso, a mãe diz: você não é todo mundo. Mais ou menos assim. Eu queria humildemente trazer essa mensagem a nós, que não somos todo mundo, e que talvez não sejamos todo o povo evangélico,
mas somos alguém que professa Jesus como Salvador, ele precisa ser procurado por nós. Ele precisa ser buscado por nós. Me perdoem a simplicidade de um alemãozão frio que vocês já devem ter perseguido, que talvez não tenha sido. Talvez não esteja sendo. E eu te perguntaria, na mesma humildade, você vai continuar não procurando? Você vai continuar vivendo de Natal em Natal, de luzes e presépios? Você vai continuar vivendo com a palavra fechada na sua casa, sem devocional, sem orar? Você vai continuar como todo mundo, ou como a maioria dos evangélicos? Gostaria de lhe pedir humildemente, se você estiver nessa bolha, fura essa bolha, sai dessa bolha. Isso é cristianismo nominal, isso é cristianismo para inglês ver, isso é cristianismo para nos enganar, isso é cristianismo distraído. Nós não somos um povo distraído. Nós somos um povo que se ajoelha, que chora por seus pecados. Nós somos um povo que sofre com os nossos pecados. Nós somos um povo que busca santificação. Nós somos um povo que quer viver verdadeiramente para Jesus do que mais para nós mesmos. E de vez em quando nós precisamos dizer para nós mesmos se nós estamos vivendo assim. Vamos fazer uma análise deste ano. Vamos colocar diante do Senhor o futuro que queremos ter com o Senhor. Nós podemos fazer isso pelo mistério revelado. O mistério da piedade não é mistério mais para nós, é para o mundo, talvez seja para a maioria dos evangélicos, mas não pode ser para nós, nem para nós aqui, nem para tantos que estão nos acompanhando em casa.